pegaram dinheiro emprestado e não puderam pagar. Agora, existe algum comportamento que a gente tem que aprender com respeito a isso. Quando a gente precisa de alguém, e a gente não pode dizer, irmão, que dessa água a gente nunca vai beber, a gente não pode dizer isso, mas existe um conselho prático para quem deve: se explicar para o credor. É o mínimo que a gente tem que fazer. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa chegar para a gente e falar assim: olha, fulano me deve, não me paga e não me diz por que não pagou. O pior: fulano não me paga, não me diz por que não pagou, e todo final de semana ele posta foto no shopping. Aí indica que existe uma má intenção. Existe um problema de caráter. Existe um problema de caráter. Uma vez eu paguei umas contas para uma pessoa, estava quase R$2.000. Eu estava precisando, pastor, eu pago para o senhor no começo do mês. Tá bom. A gente foi lá e pagou as contas. Peguei todas as contas, era aluguel, água, luz. Irmãos, não é dinheiro de igreja, eu não misturo dinheiro de igreja com o meu dinheiro. Ok? Isso é proibido, não posso fazer. Dinheiro da igreja é sagrado, isso daqui eu não mexo. É o meu salário. Eu fui lá e paguei. E o pior, eu paguei com cheque especial, irmão, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre falo para os irmãos: dinheiro a gente não tem não, mas nome a gente tem. Eu não tenho R$1, eu tenho o dinheiro da oferta. Mas se eu precisar chegar numa concessionária de carro e comprar um carro, eu vou lá e compro. Eu tenho nome para isso. O banco cismou de colocar lá um pouquinho lá. Eu não pedi, eu nunca usei. Fica lá. Dá para comprar um carrinho popular à vista. Nunca usei. Fica lá. Porque cheque especial, irmão, sangue de Jesus tem poder. Cheque especial, irmão, depois você vai ter que vender os meninos. Os meninos cresceram, no meu caso tem que vender os netos para poder pagar a conta. A pessoa que tem juízo, ela tem que ter equilíbrio. Aí eu fui lá e paguei as contas da irmã junto com o cheque especial. Eu disse que ia pagar 2 semanas depois. Falei: não vai ter problema. E já tem uns 3 anos. Aí o que acontece? Eu chamo a minha esposa e digo: bem, eu paguei a conta com juros, que é cheque especial, e juros é daquele jeito, né? É quase 14% ao mês. Então, se você ficar o ano inteiro, você vai pagar 140% em 10 meses. Agora você imagina, R$2.000, 140, você vai pagar quase 5.000. Eu não deixei, fiz um sacrifício, porque eu também sou assalariado, paguei e chamei a minha esposa e disse: bem, é o seguinte, receber a gente não vai, porque a gente detectou o problema. A gente não vai. Ou a gente perdoa, ou a gente vai para o inferno junto com ela. Porque o problema de dever, irmão, é que existe a necessidade de liberar perdão. Se não perdoar, o inferno está às portas. Perdão é doutrina para quem quer morar no céu. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não recebe perdão. E aí acaba indo os dois para o inferno. Eu digo: vamos perdoar? Vamos. Eu cheguei para uma pessoa e disse assim: filho, eu vou te perdoar a dívida que você tem, tá bom? Deus te abençoe. Acabou o problema. Se eu perdoei, eu não lembro mais dela. Eu não vou lembrar mais dela. Acabou. Caiu no mar do esquecimento. Ou você perdoa, ou você arruma um problemão com Jesus. Glória a Deus. Estão entendendo aí esse mistério aí, irmãos?
Qual é o nosso papel no cenário de calamidade para mudar a história? A Bíblia nos fala que nessa história tinha um credor que queria receber. E ele não queria saber da situação da viúva. Ele não queria saber da situação dos órfãos. Ele queria receber o que ele emprestou. E aí a gente se depara com algumas situações muito semelhantes do nosso dia a dia. E que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu falo para o pessoal sempre, tem gente às vezes que me procura e diz assim: pastor, fulano está me pedindo dinheiro emprestado. Sabe o que eu digo para eles? Nem se fosse a minha mulher te pedindo, tu não empresta. Não empreste, porque você corre o risco de perder o dinheiro e perder o amigo. Se você tiver condições, abençoe, porque Deus tem mais para te dar. Abençoe. Se for necessidade de comida, compre comida. Vá no supermercado, abençoe, pague a conta de água, pague a conta de luz. Mas envolver, irmão, com empréstimo é uma coisa muito séria. E esse texto tem um personagem que ele emprestou e queria receber. Mas a fórmula que ele estava usando também, ao pobre que está contigo, não é um usurário, não imporeis usura. Sabe o que ele estava falando aqui, irmão? Sobre agiotagem. Você vai emprestar para ele e você vai cobrar quanto de volta? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia ensina que isso não pode acontecer entre nós. Não pode acontecer entre nós. Se o fato é um fato que é necessário, você vê que precisa arrumar alguma coisa, o seu coração precisa estar puro nisso. Porque se você empresta 100 e quer receber 200, você virou agiota. E isso é crime na legislação brasileira. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em São Paulo, a agiota mata fácil. Toma tudo. Chega na casa da pessoa e leva tudo. Se tiver carro, leva. E aí a pessoa se falar alguma coisa, mata dentro de casa. E a gente precisa se atentar com muito cuidado para esse tipo de comportamento. O Salmo 15, verso 5 diz assim: aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Há uma promessa de Deus para quem ajuda, mas não tem usura. Pastor, mas é meu dinheiro, eu tenho direito de receber juros. Irmãos, isso não pode acontecer, é crime. E a Bíblia condena esse tipo de comportamento, é fato. Quer receber, faça investimento, mas cuidado com os investimentos que você vai fazer, tá bom? Muito cuidado. Tem pastor por aí fazendo investimento e enrolando totalmente o bigode. No caso, quando não tem bigode, ele se enrola todo. Tem gente se envolvendo com a tal de pirâmide. Não entra nesses negócios. Não, pelo amor de Deus, não entra nesses negócios, não. Lá na sede tem um irmão que perdeu já uns 200 mil reais. Perdeu. Agiotagem, você está falando aí para quem cobra juros, né? E para o outro lado, quem pega emprestado. Quem pega emprestado é escravo de quem empresta, diz a Bíblia, né? Agora é fato que quem pega emprestado, irmão, se for uma pessoa de bom caráter, ele vai pagar, e se ele entrar em crise, ele vai justificar por que não está pagando. E vai pedir pelo menos um tempo. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer.
É o mínimo. Irmãos, quando eu casei, eu era novinho, já contei com os irmãos, eu tinha 21 anos quando eu casei. Eu trabalhava numa empresa, rapidinho me oferecendo um cartão de crédito, e quando pensou que não, irmão, estava enrolado com cartão de crédito, nunca tinha usado cartão de crédito. Estava enrolado com cartão de crédito. Sabe o que eu fiz? Eu pedi para a empresa que eu trabalhava há 8 anos, isso já tinha passado os 3, 4 anos de casado, eu pedi para eles me mandar embora, fiz acordo, peguei todo o meu pagamento, todo, tirei o dízimo e o que sobrou dava a conta certa para mim pagar o cartão de crédito. Não fiquei devendo nada, absolutamente nada. Porque o diabo fica procurando um cenário para te atrapalhar, para te enrolar. Na hora que você for orar, ele dizer assim: você não tem autoridade, está devendo, não tem autoridade. Eu me lembro quando eu evangelizava meu tio, que é policial, ele é policial no Garra, em São Paulo, e ele se converteu. Ele aceitou Jesus, era muito difícil ele. O Garra é o grupo de repressão @banco, e ele tinha muitos esquemas. Ele falava para mim: meu filho, você acha que eu vou entrar em favela, pegar... Cara, não tem nada para me dar lá, ainda é perigoso me dar um tiro lá e me matar, ou eu tenho que dar tiro nele e matar ele. Ele não entra em favela, não, só pega gente grande. Eu pegava mesmo. Ele andava numa Mercedes blindada, policial. Eles reclamam do salário. Mora numa mansão perto da Nestlé em São Bernardo, que a casa dele deve valer uns 6, 7 milhões de reais. Piscina, empregado, policial. Um dia ele chegou em Santos, eu morava lá e ele chegou com uma carreta. Eu falei: o senhor agora virou caminhoneiro? Ele disse: não, que um empresário, dono de uma transportadora, tinha 70 carretas lá. Os policiais viram que lá tinha umas carretas que eram irregulares, eles chamam de cabrito, é o termo que eles usam. Eles chamaram o empresário e disseram: ó, uma carreta para cada um dos policiais para você não ser preso. Cada um ganhou uma carreta. Ele chegou lá em Santos, pegou a carreta, uma Scania, e trocou por uma casa de praia, na Praia Grande. Então tinha dinheiro. Ele se converteu. Quando ele aceitou Jesus Cristo, aí Deus fez assim, ó. Aí quando foi um dia, ele me ligou. Eu já aqui em Minas. Ele veio aqui na nossa igreja várias vezes. Ele me ligou: meu filho do céu, o que está acontecendo comigo? Depois que eu aceitei a Jesus, eu estou perdendo tudo. Aí eu no telefone conversando com ele, disse assim: ô tio, deixa eu falar uma coisa do senhor. O que o senhor tinha foi Deus que deu? Aí eu vi um silêncio. Ele não me respondeu na hora. Eu falei: tudo que o senhor tem é fruto de irregularidades. Não foi Deus que te deu, foi o diabo. E tudo que o diabo te deu, Deus vai tirar da sua vida, porque o diabo não vai ter nada para acusar o senhor. O senhor não perdeu tudo ainda, pode ficar tranquilo. Deus vai limpar o senhor. E depois ele volta a te prosperar de novo. O senhor fica firme com Jesus. Aconteceu exatamente isso. Ele perdeu tudo. Ele tinha 5 cômodos que trabalhavam para a prefeitura levando gari. Carregava os gari, deixava nos locais de limpeza, depois de tarde ia lá buscar. Ele tinha 3 caminhões que fazia coleta de entulho para a prefeitura, de uma licitação que ele ganhou, e os 3 caminhões trabalhavam. Foi fundido motor de Kombi, motor de caminhão, foi batendo, foi destruindo tudo, irmão. Com 2 anos não tinha mais nada. Aí Deus olhou do céu e disse: agora tá bom, deixa eu começar a abençoar ele, porque agora quem vai dar sou eu. Porque na minha vida e na tua vida não tem que ter nada irregular. Porque o inimigo, ele é oportunista. E se tiver alguma coisa que não foi Deus que te deu, foi fruto de falcatrua, de engano. Deus não está nisso. Eu conheci um obreiro que ele esteve com a gente há alguns anos, aqui em Divinópolis.
E ele disse que congregava numa igreja, que quando acabava a água, o pastor falava assim, ele ia lá, pastor, lá cortava a água, o que eu vou fazer? Aí o pastor dizia assim, faz dado do vizinho, depois quando nós estiver tirando, nós paga. Irmão, Jesus não está lá nunca. Nunca. Deus não trabalha com falcatrua, com bagunça. O negócio com Deus é sério. O negócio com Deus não é assim não. Senão a gente começa a viver de engano. De engano. E a gente tem que ter ciência disso. A gente precisa ser justo e ser verdadeiro. A Bíblia ensina isso. Se a pessoa deve no empréstimo emprestado, pode acontecer uma crise ou não? Pode. Mas o problema é quando acontece a crise e a pessoa não fala com o credor. Chega lá e fala, irmão, tem paciência comigo aí, porque o negócio apertou. Se não faz isso, a impressão que dá é que não quer pagar. E isso não é bom para a imagem do crente, porque a única coisa que a gente tem bom, irmão, é o... Se você tiver um bom nome, porta se abre em qualquer lugar que você chegue. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, eu sei, já ouvi falar desse rapaz, já ouvi falar dessa moça. Não tem dinheiro não, mas é pessoa séria. Então é melhor um bom nome do que muita riqueza. E juros ilícitos tomaste, usaste a de avareza com o teu próximo. Oprimido que era. Estavam oprimindo, emprestando com usura, oprimindo o órfão, a viúva. Era um caso sério. E isso traz divisão no reino. E isso divide o povo de Deus. Os irmãos vão... Deu ruim, irmão. Sabe por que deu ruim? Paulo escreve sobre isso. Deu ruim porque tinha irmãos que achavam que Jesus já ia voltar. Então eles não queriam trabalhar. Aí quem tinha, vendia fazenda, depositava lá, e quem não queria trabalhar ia comendo, porque eles repartiam, mas eram poucos que davam, e os outros iam só comendo. Aí Paulo escreve, ele diz assim, tem gente aí no meio de vocês que tem que fazer que nem eu construo tenda, você tem que trabalhar. Jesus não voltou ainda não. Tentaram implantar o socialismo no meio cristão, deu errado. Por quê? No socialismo eles apregam isso, né? Igualdade, né? Vão repartir as terras, mas é só as dos outros, né? Invadir terra, invadir casa. Nunca é deles, é sempre a dos outros. Não deu certo. Porque lá no meio deles tinha gente com a índole ruim, que queriam usufruir do benefício daquilo que alguns davam, que alguns forneciam. E isso era péssimo para o nome da igreja. E aí a gente observa que nos dias de Ezequiel estava acontecendo isso também. Olha o que Jesus ensina na parábola do credor incompassível em Mateus 18, 23. Vocês lembram dessa parábola? Camarada devia para um rei, a história era essa. A dívida era impagável, o rei mandou prender ele, e ele clamou por misericórdia. O rei olhou e disse, espera aí, ele não tem como pagar, eu vou perdoar a dívida dele. Aí ele sai da presença do rei, no meio da rua, ele encontra uma pessoa que devia para ele um dia de serviço. Aí a Bíblia diz, eu vi o pastor conjecturando, que ele pegava no pescoço e balançava, vai lá e pagar, me paga o que tu me deve, me paga o que tu me deve. E um dos homens que viu o rei perdoando ele, viu ele oprimindo o rapaz que fazia um dia de trabalho. Foi lá para o rei e falou para o rei, rei, aquele camarada que tu perdoou a dívida dele aqui, ele está oprimindo um rapaz lá para fazer um dia de trabalho. Quase matando o rapaz na rua, ele falou, não é possível, chama ele. Viu por quê? Que há uma necessidade muito grande quando você percebe que não tem condições de receber, de liberar perdão. Porque ou você perdoa, ou você arruma uma encrenca com o céu. A Bíblia diz que o rei chama ele de volta, entrega ele ao tormento.
E diz assim: você é ruim, você é mau. A dívida que você tinha, se você tivesse 3 vidas, você não pagava. E o homem te deve 1 dia de trabalho. E você estava quase matando ele na rua. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí importa que tem, não tem? Empréstimo. E quem pega emprestado, viu, irmão? Esse negócio é complicado. É complicado. Tem dia que Deus prepara o cenário. Quando eu vim para o Evangelho, eu tinha uma vida lá, no sentido de vir de casa com 13 anos. Hoje eu vejo meu neto beirando os 10, eu falo, gente, como é que sai de casa com 13 anos, né? Minha mãe separou do meu pai. O meu pai pensava que eu estava na casa da minha mãe, e a minha mãe pensava que eu estava na casa do meu pai, e eu não estava, eu estava na rua. Então, na rua, eu aprendi a viver. Na rua. Saí de casa com 13 anos, fui para a rua, fui viver na rua, aprendi que não é fácil, mas naquele tempo, a criança, o adolescente, o jovem costumava respeitar os mais velhos. Sempre tomava benção de tio, de tia. Vivendo na rua, nunca chamamos os mais velhos de você. Sempre foi de senhor e senhora. Vivendo na rua, chegamos junto com outras pessoas, a bater em muita gente que gritava com a mãe em casa. Porque naquele tempo, não se deixava isso acontecer. Quantas vezes menino chegava para fumar maconha e o pessoal dizia: você toma vergonha na sua cara, vai embora, você é uma criança. O pessoal fala assim: é os outros que chamou. Tem conhecimento nenhum de rua. Nenhum de rua. Quem vai, na maioria das vezes porque quer. Não é porque os outros chamam. Eu vivi na rua. A primeira vez que eu fui usar droga, uma pessoa mais velha lá olhou e falou assim: oi, tu já fez isso alguma vez? E eu, para eles deixar eu fazer, eu tive que mentir. Eu falei: não, já, eu estou acostumado. Nunca tinha colocado um cigarro de maconha na boca. Porque se eu dissesse: não, nunca fumei, eles iam dizer: vai embora. E até me bater lá. Eles não deixavam. Quando alguém usava droga assim na rua, perto de criança, até tiro tomava. Tinha que correr. Quantas vezes lá em Santos eu vi isso? Molecada ia acender um baseado numa esquina que tinha menino brincando de bola, daqui a pouco só vira pipoca. Sai daí, senhor, respeita as crianças. Quer fumar, vai fumar para lá, no escondido. Porque era assim que funcionava. E eu me lembro que na rua, com muita dificuldade, a gente aprendeu algumas situações que ajudou a gente a crescer, irmãos. Que ajudou a gente a crescer. Eu glorifico a Deus por isso. Meu pai pensava que eu estava na casa da minha mãe, minha mãe pensava que eu estava na casa do meu pai, eu não estava na casa de ninguém, estava na rua. E na rua, a gente aprende algumas coisas que talvez em casa teria muita dificuldade de aprender. E às vezes o pai é uma referência, a mãe tem que trabalhar de dia e de noite, para não passar fome. E é assim que funciona. Às vezes eu sou até muito duro com os meus filhos. Eu falo para eles assim: hoje vocês querem tênis, eu dou. Hoje mais não, eles já estão mais velhos, eles não se cuidam, já trabalham, já são donos do nariz deles. Mas desde sempre, até os 18, queria tênis, era eu que dava. Queria roupa, era eu que dava. Celular, era eu que dava. Computador, era eu que dava. Eu não aceitava nem recuperação na escola. Eu dizia para eles: nem recuperação. Se ficar de recuperação, a batata assa. E assa mesmo. Eu sempre falei para os pais: se você der uma palavra, não deixa cair por terra, porque o teu filho vai te experimentar para saber se você é uma pessoa de palavra ou se a sua palavra não vale nada. Se você disser não, seguro não até o final, doa quem doer. Se você disser não e ceder a birra, a pirraça,
ele vai saber que a tua palavra não vale de nada, que você, como um educador, é falido, é quebrado. E a gente precisa aprender. Eu me lembro que a gente passou por muitas dificuldades nesse período, muitas. Mas isso me trouxe um crescimento gigantesco. Esse negócio de dívida lá fora, irmão, é imperdoável. É imperdoável. Dívida na cadeia, de vez em quando aparece alguém enforcado lá. Pensa, suicidou, não suicidou não, irmão. Foi alguém que colocou lá, puxou a corda e depois se suicidou. Porque está devendo. É assim que funciona. E a gente sabe porque viveu na rua. A gente viveu na rua. Eu tive um período na rua. E não é fácil. Não é. E a gente sabe que alguns comportamentos, se lá fora é inadequado, imagina para o cristão. Imagina para o cristão. Então, às vezes é melhor a gente raciocinar, pensar, orar. O problema é que a gente deixou de depender do milagre. Não é assim? Não é assim, irmãos? Quando você precisa de alguma coisa, alguma coisa financeira, que não seja muito, né? Porque muito não dá. Você ora ou você recorre ao cartão de crédito? Porque Deus continua respondendo a oração. Porque Deus continua provendo. Porque Deus continua abençoando. E se não acontecer nada é porque não era para ser. Glória a Deus. Mas a gente costuma recorrer a alguns artifícios que são na nossa mão. A gente deixou de depender do milagre e passou a depender de forma muito explícita do credor. E o credor é terrível. Mateus 6,12. Lembra de uma das frases de Jesus na oração do Pai Nosso? Mateus 6,12. Perdoai as nossas, em outros termos, dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Será que a gente está podendo fazer essa oração? Será que a gente está em condições de fazer essa oração? Perdoa a mim, Jesus, assim como eu tenho perdoado quem me fez mal. Isso é muito sério, porque viver de aparência, irmão, não dá. A gente tem que ser cristão genuíno, porque é assim que a gente amontou a brasa de fogo na cabeça. A gente não amontou a brasa de fogo na cabeça depois de um culto pentecostal, não. Não, eu conheço muito pentecostal que profetiza, que revela e que vive uma vida desgraçada. Eu estava pregando numa igreja, no Campo de 10, e no final da mensagem estava aquele reboliço. Tinha um irmão já, uns 40 e poucos anos, que eu vi o movimento, ele ia na cabeça de uma irmã e profetizava, ele ia na cabeça de um irmão e profetizava, ele ia ali e ele fazia aviãozinho assim no meio da igreja, corria para lá e estava aquele movimento, né? Aí acabou o culto. Aí ele chegou para mim no altar, encostou assim, o altar lá é até parecido com esse um pouquinho mais alto. Pastor, ora por mim. Falei, tá, vou orar. É alguma coisa específica? Ele disse, ô pastor, Deus me usa, mas eu tenho um problema sério. Eu não consigo me ver livre da pornografia. Aí eu olhei para ele assim e falei, gente, ele tem uma qualidade, ele é sincero. Porque senão ele não ia falar isso para mim depois daquele culto. Ou ele é doido, né? Ou ele é doido. Eu olhei e falei, gente, irmão, peraí. Você está me dizendo que está vivendo uma vida de pecado, está profetizando, botando a mão na cabeça dos outros, você está amaldiçoando o povo, tudo aí, você está pondo a mão na cabeça dele, você está cortado do céu, irmão. Você está cortado da comunhão. O teu comportamento é que te julga, não sou eu. É a tua ação que te julga. Tem gente que
vive mentindo e fala assim, não me julgue, mas ele já está julgado, a ação, o comportamento dele já está dizendo quem ele é. A pessoa vive em adultério, irmão, não me julgue, mas o teu comportamento já diz quem você é. Isso é fato. A gente não pesa por questões de dons e nem de manifestação pentecostal não, porque quando a chuva cai para todo mundo. O que faz de mim, de você, um grande, sincero e reto, é andar conforme a palavra. O pastor que eu falo para todo mundo, eu dou um testemunho desse pastor, que para mim foi o homem que mais se pareceu com Jesus que eu conheci. Ele foi um dos discipuladores que eu tive. O camarada orava, falei para vocês dele esses dias. Ele orava 5 horas por dia, um compromisso com a palavra. As pessoas aceitavam Jesus, olhando ele e a esposa dele, no testemunho pessoal. Ele não precisava pregar, não, irmão. E ele nem era batizado com o Espírito Santo. Nem era. Mas cheio. Ele era tão cheio que a vida dele parecia com a de Jesus. Nunca era de encrenca, de fofoca, de diz que me diz, de coisinha, não, vigiava. Era uma pessoa de bom testemunho, de boa índole. Que ninguém tinha nada para falar contra ele. Eu dizia, Jesus, eu quero parecer com esse homem. Eu quero parecer com ele. Porque a vida dele é um testemunho. E às vezes a gente confunde isso. A gente acha que o abençoado é aquele que prega muito, é o que canta muito, é o que é usado nos dons. E não é. O abençoado é aquele que procura andar como Jesus andou. O alvo é parecer com Jesus, irmãos. O alvo é trilhar os passos que Jesus trilhou. O alvo do cristão é esse. É lógico que talentos servem para a edificação da igreja, mas isso não é selo de salvação. Nunca foi. E a Bíblia diz até que a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com a nossa ação, com a nossa vida. Se não perdoa, como é que vai pedir perdão? Se empresta com usura, irmão, está fora da Bíblia. Se mexe com agiota, está fora da palavra. Se ou se pega, irmão, isso não é para crente. Não é. Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado, e a Bíblia ensina isso. Louvado seja Deus. Olha o Salmo 37, 21, fala a respeito do devedor. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. A Bíblia diz que o comportamento de tomar emprestado e não pagar é do ímpio. O crente não pode ter essa intenção. Ele não pode ser mal nessa área. Louvado seja Deus. Eu me lembro que quando eu vim para Jesus, depois de uma vida atrapalhada, eu estava noivo com a minha esposa. Nós estávamos noivos. E na minha família tinha uma ramificação que dizia assim, ele está se escondendo atrás da Bíblia. Ele não é crente de verdade, não. Eles diziam isso, não convivia comigo. Mas era a classe mais alta da família. E eles diziam que a gente não tinha se convertido, tinha mudado de vida, mas eles não viviam com a gente. Eu já estava noivo, congregando, já era líder de jovem na igreja. Aí um dia uma tia minha precisou, na época, a gente casou em 96, foi em 94 para 95. O real era novinho. E a gente tinha uma conta conjunta. Nós éramos noivos e estava se preparando para casar. A gente estava construindo a casa. Na época nós tínhamos R$1.100 em 94 para 95. Eu trabalhava, ela trabalhava. Todo o salário que a gente ganhava, ela tirava os gastos pessoais, que era pouco, o meu também, o resto ia tudo para a conta para a gente casar. Ele precisou. A minha tia adoeceu. E a galera que dizia que eu não tinha me convertido, parou um carrão na minha porta. Eu até assustei, porque eles nunca foram lá. Era um dos meus primos. O mais playboy deles trabalhava no aeroporto, era gerente lá das aeronaves, ele que mandava subir, mandava descer. Lá em Cumbica, Congonhas, no Jaraguá. Parou o carro lá na porta.
chegou lá em casa. Ô Luiz, estou precisando de você. Eu lembrei do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu falei, agora é a hora dele sentar na mesa. Ele chegou para mim e disse, Luiz, mamãe está doente. Eu preciso de R$500. R$500 de 94 para 95. Era um pouquinho de dinheiro. Aí eu fui lá no quarto, eu falei, não, espera aí só um minutinho. Fui lá no quarto. O cartão do banco ficava dentro do paletó. Peguei o cartão do banco. Peguei um papelzinho. Anotei a senha. Peguei o cartão com a senha. Dei na mão dele e disse assim, meu filho, leve lá, cuide da tia. Não, Luiz, eu não vou levar seu cartão com a senha, pelo amor de Deus, não. Pode levar. Lá tem um pouquinho mais de 500, tinha 1.100 na época, eu me lembro porque aquilo marcou a minha vida. Eu falei assim, pode pegar, leva. Se você precisar, você usa, depois você me devolve. Mas sabe o que foi aquilo? Foi Deus preparando uma mesa na presença de quem falava de mim, para ver que tipo de ação eu teria. Se eu ia tripudiar em cima, ou se eu ia ter um coração abençoador. E aí ele sentou na mesa comigo e o meu cálice transbordou naquele dia. Nunca mais eles olharam para mim diferente. Uns 3 meses depois ele conseguiu me pagar, porque não era pouco. Louvado seja Deus. Mas aí agora ele virou meu amigo, irmão. Me chamava para almoçar, me chamava para ir na casa. Até no aeroporto me levou para dar uma volta de jatinho lá dentro. Nunca tinha estado naquele tempo, fiquei morrendo de medo se esse negócio subir aí, eu pulo daqui. Mas, irmãos, Deus prepara. Agora, como é que está o nosso coração? A gente vai viver uma vida perdoadora ou uma vida bagunçada? O que vai dizer quem somos é o nosso comportamento. Não é o espiritualismo que a gente demonstra, não. É a nossa vida, o nosso dia a dia. É aquilo que a gente faz. Tem alguém entendendo? Amém. Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributa, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. A ninguém, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. A Bíblia ensina, não deva nada para ninguém. Para ninguém. Pastor Yascris, vai orar, irmão, Deus abre porta. Pastor Yascris, seja fiel, irmão. Seja fiel. Eu nunca vi um justo desamparado, o salmista diz. Eu nunca vi um justo desamparado, seja fiel. Existe um princípio para você não passar por crise, sabe qual é? Nunca queira pegar o que o teu braço não alcança. Isso é um princípio básico de administração. A gente se enrola porque normalmente quer ter o que o nosso salário não dá condições de pagar. Esse é o grande problema. Ainda mais com rede social. Você já viu alguém em rede social postar miséria? O pessoal só posta vida boa, só posta... Não, tudo engodo, irmão. Não entra nessa não. A vida, o dia a dia é outra história. É outra história. Viva aquilo que Deus te deu. E prosperidade não é você ter o que os ricão têm, não. É a ausência de necessidade. Você está comendo, está bebendo, tem lugar para dormir, Deus está provendo todo dia. Você é próspero. Você é próspero. Porque às vezes você tem, e esse meu primo me deu uma missão lá um dia. Eu fui lá e ele falou assim, ó Luiz, está vendo esses 2 aviões? Tinha 2 aviões lá que tem, era do dono do MAP, o antigo MAP. Era uma rede de shopping que tinha em São Paulo, depois quebrou. O negócio era chique. Eles tinham 2 aviões lá. Era um helicóptero que parecia uma casa e um jatinho. Esse negócio top. Ele falou assim, tá vendo esses 2 aviões aqui? Um dia desse, o dono dele chegou aqui bêbado, chorando. Aí eu chamei ele para o escritório, disse, mas o que o senhor está chorando? Ele
Falou, a minha vida não presta, a minha vida está ruim. Aí ele falou, mas o senhor é rico. As aeronaves que o senhor tem aqui, nem todo rico aqui em São Paulo tem. Aí ele disse, que adianta isso aí? A minha filha vive nos bordéis. O meu filho deixou de ser homem. A minha mulher me trai. Você acha que isso aqui me traz felicidade? Aí ele olhou e falou assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso ainda. Às vezes eu e você tem o que eles não têm, e que eles queriam ter. Porque o dinheiro não compra. E tem gente que vislumbra a prosperidade só na questão financeira, e aí se enrola. Se enrola todo, depois tem que pegar emprestado para pagar. E se pegar e conseguir pagar, glória a Deus, irmão. O problema é se pegar e não conseguir pagar. Quando eu estava em São Paulo, antes de vir para Minas Gerais, o meu pai, ele precisou de uma moto lá. Eu não ando de moto, nem na garupa. Se o irmão estiver saindo aqui de moto, eu tiver a pé, pastor, eu te levo até ali no centro, eu vou a pé, eu não vou de moto, eu não ando de moto. Eu comprei uma moto zero com o meu nome para o meu pai. Ele estava pagando as prestações, eram 36 prestações. Quando chegou na 18ª, ele pagou a 18ª, roubaram a moto. Aí meu pai morre. Mas a moto estava no nome de quem? Minha. Aí eu disse, meu Deus, vou ter que pagar. Fui no banco, saí daqui de Minas Gerais umas 4 vezes para ir na Praia Grande. Conversei com o gerente, mas não está mais no banco a dívida, agora está no escritório, assim, assado. Eu falei, meu Deus, eu estou sempre esquentando a cabeça disso, eu tenho que pagar. Eu não tenho moto, nunca andei de moto, a minha carta não é de moto, eu sou motorista de lotação, eu dirijo caminhão, ônibus, mas moto eu não ando. Eu paguei a moto. Teve gente que disse assim, não, 5 anos vai sumir o nome lá e tal. Irmão, carro, moto, casa, dívida ativa, não sai do SPC e Serasa. E mesmo assim, que não vai para o SPC e Serasa, vai ter alguém sempre te ligando, cobrando. Eu digo, na minha casa, então, vou pagar tudo. Eu paguei a moto que não era minha, que eu não herdei, que eu nem ando de moto, mas eu emprestei o nome. E emprestou o nome, arrumou problema. Tem alguém entendendo aqui? Nesse texto tinha um credor e tinha um devedor. E haveria necessidade de uma mudança naquela casa. Mas o devedor que estava lá tinha um coração bom. A mulher que herdou a dívida do marido, ela também temia o Senhor, e ela usou o caminho certo para alcançar a bênção. Ela não foi pedir emprestado para ninguém, para mudar o problema de endereço. Porque quando você pega emprestado aqui, para pagar aqui, o problema só mudou de endereço, desse para esse. Ela foi e trilhou o caminho da bênção. O caminho da bênção está em 2 Crônicas 7,14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Quem no caminho da bênção não erra o endereço. Ele sabe que Deus é provedor e que Ele vai mudar a história. A história dessa mulher mudou porque existia uma promessa. Olha o que está escrito em Deuteronômio 15,6. Porque o Senhor, teu Deus, te abençoará como que te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Dominarás sobre muitas nações, elas não dominarão sobre ti. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão
para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da tua terra. Deus estava fazendo uma promessa: eu vou te prosperar, você não vai tomar emprestado, você vai ter para emprestar. E ele disse assim: você vai abençoar o pobre. Aleluia, glória a Deus. Você vai abençoar o necessitado. Aleluia. Deus fez uma promessa. Aleluia. Em 2 Reis 4:7, no texto que nós lemos, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Sabe o que Deus estava fazendo? Você vai deixar de ser devedora e vai passar a ser credora. Você vai deixar de pedir emprestado e você vai ter para emprestar. E o que aconteceu com aquela mulher, porque ela trilhou o caminho da bênção? O milagre aconteceu. Ela pagou a dívida e aposentou. Ela aposentou, irmão. O profeta disse: pega o que tu tem, paga a dívida e vive do resto. Ela aposentou porque ela trilhou o caminho da bênção. Se o teu coração estiver firme nisso, aleluia, Deus vai te dar vitória no momento de dificuldade financeira na tua casa. Nesta casa tinha esse personagem, o credor, e tinha o devedor. Aleluia. E Deus nos instrui aqui nesta noite a tomar cuidado e a saber trilhar o caminho da bênção quando as coisas apertarem. Até porque, irmão, quando a gente é pobre, sempre tem dificuldade financeira, né? Tem alguém para emprestar hoje? Vai. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que os irmãos não viram, né? Só dois levantou a mão. Baixa a mão. Glória a Deus. Quem tem para emprestar? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, gente. Aleluia. Sim. Tem algumas coisas nas Escrituras, eu sou muito claro nisso. Que você não vai ver nenhum texto dizendo assim: é proibido você jogar jogo do bicho, é proibido você jogar na Mega Sena, é proibido você comprar R$100 de casa. Você não vai ver isso na Bíblia. Mas a Bíblia diz que não é bom a gente gastar dinheiro aquilo que não é bom. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas para a gente, mas nem tudo convém. Agora, é pior quando o jogo não é legalizado. Para mim, já comete um erro maior porque é crime. Agora, eu não posso dizer para você que é pecado pelo fato de não ter nada nas Escrituras falando sobre isso, de forma literal. E a gente, como crente assembleiano, aprendeu a ouvir muito assim: ó, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, sem dizer aonde estava escrito. Então, quando eu vou discipular alguém, eu só ensino aquilo que está escrito. E se eu tiver dúvida, você fala assim: o senhor concorda? Não. O senhor concorda com tatuagem? Não. Naquele dia em Pitangui, a irmã que pregou lá era uma bênção, era muito usada por Deus, mas ela entrou numa área que não é a dela. E eu estou falando isso em todas as congregações que estavam lá. Não é a dela. Numa festa, falar sobre tatuagem. Ela tinha uma na perna, pouca gente viu porque ela estava no altar. Cabelo pintado, o cabelo dela estava arrumadinho, aquilo ali não era normal não. Sobrancelha estava arrumadinha também, não estava muito perfeita. Às vezes tem lá, eu não sabia não, mas o irmão falou para mim: não, pastor, tem cara que tem sobrancelha que é tatuagem, não é? Micropigmentação. Tem gente que faz, é tatuagem. Então, irmão, quando você entra no assunto, eu falei para os irmãos, o profeta na antiga aliança, ele era conhecido porque ele vestia a mensagem. Por exemplo, Isaías andou 3 anos pelado. Como assim, pastor? Aqui não é figurado? Não, está escrito lá, ele andou 3 anos pelado, sem roupa. Está escrito. O profeta Isaías andou pelado em Israel, na rua. Sabe por quê?
Era Deus dizendo assim: vocês estão assim diante de mim. Ele vestia a mensagem. Por que Oséias casou com uma mulher que era prostituta e Deus mandou ela casar? Porque Deus falou assim: você vai pregar para eles que é assim que eu me sinto. Como é que você se sente sabendo que a sua mulher se prostitui? E Deus falou para ele: pode levar para a tua casa, você não vai largar ela. Era Deus dizendo assim: o sentimento que você tem, Oséias, é o mesmo que eu tenho quando o meu povo se prostitui. Então você vai vestir a mensagem. Então o profeta era conhecido por isso, né? E aí... Você sabe por que eu estou perguntando? Eu não comprei o bilhete, mas eu ganhei. E eu ganhei um prêmio bom. Ganhei mais de 100 mil reais. Aí o que acontece? Ao invés de ter uma bênção para mim, tem uma maldição. É isso que eu falo para você. Eu consegui dizer. Porque às vezes a gente acha que ganhar dinheiro vai trazer a vida de forma dessa forma que eu estou pensando, né? Eu ganhei mais de 100 reais, mas de certa forma eu fui ameaçada. Eu consegui algumas coisas, hoje eu não fiz nada, então assim, a maioria das pessoas que já foram sorteadas, eu não conheço ninguém. Mas eu vi já matérias em jornais, essas coisas, eles ficam pobres muito rápido. Perdem rápido. A maioria. Na verdade, eu ganhei o bilhete, eu nem sabia que eu tinha ganhado, entendeu? Eu ganhei esse presente do meu ex-marido, ele me convertou no meu nome e eu ganhei esse prêmio. Foi muito bom na época, mas em compensação teve esse Doutrinariamente, irmão, aquilo que eu estou falando para vocês, eu só posso te pregar aquilo que está escrito. Não é a minha opinião, eu tenho a minha opinião, eu sou bem radical na minha opinião, mas eu aprendi que no Evangelho, isso lá em São Paulo, eu dou graças a Deus que as pessoas que a gente disciplinou não desviou, senão eu ia ter conta para pagar. Porque a gente disciplinou irmãos que cortaram o cabelo, porque na minha época era assim, irmãos que era uma guerra, jovens que queriam começar a ir de calça para a escola, era proibido, irmão, a gente disciplinava o pessoal. Pastor, mas isso não é pecado. O que a Bíblia condena é sensualidade, não é modelo de roupa. A gente tem o nosso costume porque congregamos na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem o seu regimento interno, que hoje nem cita mais saia nem calça para as mulheres, não cita mais calça ou bermuda para homens, não tem essas citações mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, como pastor, se te atrapalha, eu falo isso sempre para os irmãos. O futebol te atrapalha? Você deixa de vir na igreja no dia do jogo do Flamengo, do Cruzeiro, do Galo. Deixa. Como é que você fica quando seu time está jogando? Fica atribulado? Se é dia de ceia, você fica ali toda hora no celular, tentando ver resultado, ou nem vem para a igreja. Precisa de libertação. Jesus não é principal na vida. E aí, não é uma questão de doutrina. É porque Deus não está ocupando o primeiro lugar. Então está errado. As irmãs gostavam de novela. Hoje a novela perdeu a força, né? Está na internet. Mas antigamente era novela. A novela te impedia de vir para a igreja. Então a novela era o teu Deus. Porque dia de culto você ficou em casa por causa de novela, por causa de programa de televisão. É porque Deus não é prioridade. E aí é que está o pecado. O erro está aí. Não tem doutrina nisso. Lá não tem nada na Bíblia escrito assim: você não pode ver televisão, você não pode assistir novela. Tem como diz a Deus, as coisas de Deus, a casa de Deus. Irmã, não é deixando. Quem conhece a história da igreja vai saber que costume é transitório.